Então, obviamente que eu poderia ter defendido a ideia de uma maneira que não fosse cancelável. Mas... Que tem a ver com aquilo que eu falei, que eu falo, na verdade, que eu falava pra você desde o começo lá. Mas também, assim, por outro lado, isso eu não tô te espetando nem nada, tu sempre foi contra o lance de ser cuidadoso nas palavras. Pois é, cara. Eu ainda sou um pouco contra, no sentido que eu acho que é isso que a cultura do cancelamento quer fazer com as pessoas. Você já me falou que você acha que eles vão subindo a barra à medida que a gente vai se adequando. Quanto mais você cede, quanto mais medo você sente de expressar as coisas que você pensa, mais eles ganham o jogo, porque o jogo deles é justamente esse. Mas você concorda que para mim, o mais absurdo dessa história é você estar sendo processado por causa dessa porra. Na real, ainda não estou... No MPSP eu estou sendo, mas no âmbito federal está rolando uma investigação que provavelmente vai ser arquivada, entendeu? Sim. Porque não tem realmente como falar que eu cometi um crime. O próprio Adrilles, que levantou a mão lá de um jeito que a galera considerou esquisito, o processo dele foi arquivado. Porque não... Mano, o cara ficou falando 20 minutos mal do nazismo, como era... E levantou a mão para dar um tchau de um jeito que ele sempre levantava. Tem um corte do Adrilles que ele... Todos o final do programa ele levantava a mão do mesmo jeito. Então, mas já que nesse caso específico aí, eles estavam falando especificamente sobre o nazismo, daí ele deu um tchau que ele sempre deu, que pareceu uma saudação nazista e foi pro espaço, né? Exato. E isso não é democracia, cara. Isso não é liberdade de expressão. O cara não pode dar um tchau porque parece algo, porque alguém vai interpretar alguma coisa. A gente tá vivendo num mundo de caças às bruxas. A gente está vivendo num mundo onde a Inquisição não acontece mais na igreja. Ela acontece através das mídias sociais. A gente está na Idade Média nas mídias sociais. Exatamente. Né? Então, tipo, por mais que eu tenha falado de um jeito burro, e eu concordo plenamente com o que eu falei, não dá para colocar a culpa em mim de um mal da sociedade que está acontecendo. É a mesma coisa que você falar que, porra, eu usar um exemplo horrível aqui, mas aí, deixa eu usar. Já tomou cuidado, já tá... Obrigado, cara. Eu tenho, né, consideração por esse espaço. Eu agradeço, eu não quero inclusive. foder vocês mais ainda. Mas, sei lá, por exemplo, existe uma Inquisição a caças bruxas mesmo, estamos na Idade Média. A pessoa, ela, tava com o filho doente, ela fez uma mistura de ervas ali e pra salvar o filho dela. Aí veio a Inquisição e destruiu essa pessoa. Pôs na fogueira pra queimar. A culpa não é dessa pessoa, tá ligado? A culpa é da Inquisição, porra. Existe um movimento perverso de destruição de imagem, reputação e de vida das pessoas e não dá pra culpar a vítima, tá ligado? É meio absurdo fazer isso. Tudo bem que a vítima se expôs, mas, porra, a vítima não tava fazendo nada de errado. A vítima tava falando uma ideia legítima. Pelo menos a minha percepção do que aconteceu, entendeu? Aí, tipo, falar que a vítima podia ter tomado... Pô, por que você não, sei lá, não deu remédio escondido pro seu filho? Por que você contou pra vizinha que você deu remédio pro seu filho, mano? Podia ter feito diferente, podia ter escondido. Você errou. Eu falei, tá, eu podia ter sido mais safo. Mas o problema é a porra da Inquisição. O problema é que tem gente pegando as pessoas, tirando da casa e queimando em fogueiras. Esse é o problema. Na minha visão, tá ligado? Assim, a gente viu vários casos acontecendo aí depois do teu caso, que são claramente coisas que são... eles chegam no ponto final da coisa ou na conclusão de uma forma totalmente torpe, esquisita, né, cara? A gente viu... por exemplo, usando mais uma vez o exemplo do Castanhari, esse daí foi, caralho, um absurdo fudido, tá ligado? O cara nem deu opinião, mano. O cara pegou fatos históricos e expôs pra audiência dele. Mas como esses fatos históricos, eles... Desagrada a ideologia. Desagradam o outro lado, fudeu. No teu caso, assim, tu tem... Por que eu acho que ele não se fudeu tanto e tu se fudeu pra caralho? Porque tu tem uma história de irritar esses caras, né? Uhum. Tu tem uma história, inclusive, com todo respeito, que ele com todo respeito já vem te respeitando, mas, pô, tu tem uma história de falar as paradas de maneira meio burra mesmo. Pode ser, com certeza.
Mas eu acredito no mundo onde as pessoas têm direito de falar as coisas da forma com que elas quiserem, tá ligado? Eu acredito nesse mundo. Eu acho que esse é um mundo de verdade que deveria existir. A gente não pode punir uma pessoa porque ela deu uma margem para interpretação, sendo que o ponto não era essa. Isso é totalmente injusto. É totalmente injusto. A gente esperar que todo mundo tenha que se adequar à cultura do cancelamento, e se ela não se adequar, ela tá cometendo um erro, tá ligado? Ela pode estar cometendo um erro estratégico, dado as circunstâncias, mas ela não tá cometendo um erro de caráter, entendeu? Por ter feito isso. Ela tá só cometendo um erro estratégico, dado que tem ditadores que querem pegar o corpo de você e queimar na fogueira. Então, dentro de um ambiente tóxico, existem melhores estratégias para você lidar com isso. Eu fui ingênuo, talvez ainda seja um pouco ingênuo, de acreditar que o melhor caminho para você lidar com essa cultura do cancelamento era justamente não baixar a porra da cabeça. E falar do jeito que você quisesse falar, para que isso provasse que você ainda pode falar do jeito que você quer falar as coisas. Mas a gente, infelizmente, não está vivendo nesse mundo. Está vivendo num mundo que essa cultura do cancelamento está tirando a liberdade das pessoas se expressarem.